Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Nosso entrevistado hoje já foi deputado estadual, vereador, prefeito de Maceió, 2 vezes governador de Alagoas e agora é deputado federal pelo PDT. Eu estou falando de Ronaldo Lessa, que está hoje aqui para falar sobre política, sobre articulação nacional, mas também sobre o lançamento do mais novo livro de sua autoria. É um livro que reúne, é uma coletânea, né, de artigos que foram publicados na imprensa alagoana, notadamente no jornal Gazeta de Alagoas, no ano de 2015. Ou seja, no início, bem no início, o primeiro ano do mandato do deputado federal Ronaldo Lessa, a quem eu agradeço antecipadamente por estar aqui conosco neste momento. Portanto, eu pergunto, este livro, ele sintetiza, na verdade, a realidade de Alagoas e do país, justamente, não é, no momento em que o senhor tomou posse, né, na Câmara Federal. Qual é o sentimento de reunir, né, uma visão sobre tantos assuntos, tantos emblemáticos, muitas vezes, que estão na ordem do dia do Brasil e de Alagoas? Gorete, para mim é um prazer estar aqui de novo com você, frente a frente. Não é a primeira vez que a gente está frente a frente com você e com os telespectadores que lhe acompanham aqui na TV Assembleia. Pois bem, é uma forma da gente registrar, primeiro, ou alguma coisa que você fez, que aí tem coisas que eu fiz, discursos que eu pronunciei, fatos que a gente executou, pensamentos, posições sobre o que está ocorrendo no país e no mundo, né? Nós estamos vivendo eu acho que um momento de mudança. De transição. De transição, né? Uhum. E não é só aqui, em alguns lugares com mais ou menos gravidade. Então, essa coletânea é uma forma da gente ter memória, buscar arquivar isso, né? Analisar depois, porque algumas coisas mudam. Às vezes você apresenta um caminho e depois você muda. Por exemplo, eu, desde que entrei na política, apresento uma posição com relação à educação, que já estou perto de 40 anos na política, mas eu continuo com ela. Ela é a base de transformação de qualquer país. Nós ainda não demos o salto que a gente espera, com todo o potencial que a gente tem, porque a educação não foi colocada nesse país com a importância que ela deve ser colocada. Com a prioridade. Com a prioridade, né, pois é. deputado? Outras coisas até a gente mudou de posições, a gente acha que há outros caminhos, não era só aquela alternativa que a gente via. Mas a educação ainda é a maior prioridade da gente. Pois bem, e sobre o lançamento, não é? Esse seu olhar sobre a realidade de Alagoas e do país e fazer o lançamento justamente no Memorial à República. Isso tem um valor simbólico, Aí deputado Ronaldo? Aí tem, essa era a questão de fazer. Nós chegamos até a pensar fazer num outro símbolo da minha trajetória política, que é o Centro de Convenções. Mas aí eu achei que era preciso que fosse um evento maior. E eu estou tratando isso de uma coisa bem simples, não houve convites impresso, não houve nada, a gente apenas avisou de última hora os amigos para poder comparecer. Então, por isso, eu pensei num local menor. Aí, qual local menor simbólico que pudesse fazer, marcar a minha passagem e também lembrar o alagoano as suas coisas importantes? Nada melhor do que o Memorial à República, porque a gente... Que foi uma obra do seu governo. Do meu governo, com Alex Barbosa como arquiteto. Quer dizer, por isso a importância maior de ser lá, né? E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo com que o alagoano possa, né, se encontrar com o passado, né? Que é importante para a gente, principalmente num momento desse, que quem proclamou a República e quem foi Marechal Deodoro e quem, na verdade, consolidou foi Floriano Peixoto. Quer dizer, 2 alagoanos importantíssimos para o começo de uma nova era, quando a gente sai do Império para a República. Pois é, e hoje, na atualidade, se reproduz uma condição favorável também para Alagoas, não é? Que nós temos
no Congresso uma representação expressiva, né, como talvez nunca tivemos, né, de parlamentares que, no Ministério também, do governo, né, 2 alagoanos, e se espera que se tenha um desdobramento favorável também para Alagoas nesse contexto, não é? Alagoas é uma coisa ímpar. Eles dizem, estou falando eles porque o PDT, nas reuniões da bancada, considera Alagoas uma coisa diferenciada. Repare que nessa legislatura Alagoas teve o presidente do Senado, o presidente do Congresso. Exatamente. Repare bem. Aí tem um ex-presidente da República na bancada, 2 pessoas importantes. Essa bancada teve Carimbão, Arthur e Maurício, que foram líderes, né? Não estou lembrado de outro. Eu, vice-líder, o benedito líder do partido, quer dizer, e o governo majoritariamente, a bancada majoritariamente no governo, e na hora de decisões como a trabalhista, a bancada de Alagoas foi 8-4. 8 contra o governo e 4 favoráveis. Então, não dá para eles entenderem. Quer dizer, não só pela expressividade de uma bancada pequena, de 12 membros, mas às vezes pelas contradições que se apresentam. Felizmente, no caso, por exemplo, desse exemplo que eu dou de forma alegre, porque apesar a maioria da bancada estar apoiando o governo, no caso específico da reforma trabalhista, que para mim é não mais importante do que a previdenciária acho que até é pior, mas foi muito grave. A posição da bancada nossa foi muito boa, porque foi enfrentar o governo, mesmo sendo governo. Pois é, países da Europa que já passaram por esse período de transição para reformas que tocam diretamente no bolso do trabalhador, hoje já vivenciam uma situação de precariedade e muito mais difícil do que na época. Eu aqui mesmo entrevistei um professor romano que dá aula em Nápoles, que ele falava que parecia estar, a situação do Brasil no momento é a mesma que ocorreu na Itália há 5 anos, quando lá foi votada a reforma trabalhista. Ou seja, a situação da população ativa hoje é de desespero, porque a precarização do trabalho e todas as questões que envolvem a segurança do trabalhador lá não existem mais, né? E o desemprego está batendo a porta do país com índices alarmantes. Aqui no Brasil não é diferente, não é, deputado? Não é, embora, veja só, e nós temos ainda uma diferença, né? A Itália, né, como França, Alemanha, esses países já têm um passado de democracia muito maior que o nosso. Quer dizer, portanto, era de se esperar que a superação dessas crises eles pudessem fazer sem tantos problemas como o nosso. Nós viemos de séculos, né, onde os espaços de democracia foram pequenos. Então, a nossa democracia é uma democracia que nós estamos forjando ela ainda. Construindo. Né? Fazendo, exatamente, quer dizer, aprendendo. Hoje nós temos clareza, por exemplo, de que o grande avanço que foi a nossa Constituição cidadã, 88. Que foi maravilhosa, porque veio de um período de mais de 20 anos de ditadura nesse país, ela respondeu a muitos desafios, ela avançou muito, mas a gente consegue hoje enxergar pontos que elas precisam ser corrigidos. Sem falar que o Congresso tem dado uma demonstração de retroceder naquilo que hoje é um avanço conquistado com a Constituinte de 88, não é? Claro. Quer dizer, você tem os conflitos institucionais, foi das brechas que elas deixaram. Por exemplo, a questão do abuso de autoridade é uma coisa que está lá posta e ninguém se imaginava daquilo, né? A gente queria conquistar todos os direitos do mundo. Mas, por outro lado, quer dizer, o que ocorreu de lá para cá? A distribuição, por exemplo, que foi feita no sentido da renda do país, né? Primeiro que construiu um outro ente federativo que é o município. Depois dividiu mais na metodologia tributária, da sua divisão tributária, ela fez uma distribuição que ao longo desses 20 anos, né,
praticamente de um pouco mais de 20 anos, nós já temos 88, né? Verifica-se que esse período, o próprio Congresso, aos poucos, for alterando a Constituição também e deformando. Hoje você tem uma concentração no governo federal de mais de 70% da receita do país. Que não condiz com a realidade do país, né? Não, tudo acontece nos municípios, né? Estados e municípios. Não, e foi criado o ente federativo, que foi município que antigamente não era institucionalizado. Segundo, foi posto para o município a responsabilidade, por exemplo, primeiro do maternal, né? E o pré-escolar. Depois foi dado também como responsabilidade atendimento básico da saúde. Né? Então, tudo isso é responsabilidade do município. Agora, como fazer isso com imposto de ISS e IPTU, praticamente, e um fundo de participação dos municípios que nem sempre responde, que às vezes é o mais importante, mas muitas vezes não responde, ou quase sempre não responde, ao financiamento desses serviços que precisam ser feitos. Sem falar que, paralelamente, a carga tributária no país cresceu muito e até inviabiliza aos pequenos empreendedores a saírem da informalidade, de ajudar o país a vencer essa crise, não é? Gorete, além de ela ter crescido, ela complicou muito. Ela, além de ser uma das mais altas do mundo, não é a mais alta como todo mundo fica dizendo, está entre as mais. Agora, o problema maior da nossa carga tributária é a dificuldade, quer dizer, a complexidade que é para você exercer corretamente isso. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou na comissão de tributação. O que é que a gente está perseguindo? Unificar esses impostos, tá certo? Nós temos dezenas de impostos entre taxas, contribuições, etc. A gente simplificar. Simplificar primeiro, porque você diminui a corrupção. Você diminui a sonegação. Quer dizer, então, você tem várias vantagens. E você pode até, olha, o nível de sonegação é tão grande, Gorete, que se a gente reduzir ela, há um estudo desse sentido, que a gente pode reduzir e nós não vamos ter menos dinheiro, vamos ter mais. Porque se for bem cobrado, se a gente focar nos impostos com os quais, por exemplo, como uma coisa que eles não gostam, que era CPMF. Não gostam. Até eu diria, a CPMF só deve voltar se for para substituir outros. Por que ela voltar para substituir outros? Porque você diminui 3 ou 4, bota só ela e ela é difícil o cara sonegar. Então, se você diminui a sonegação, você aumenta a receita sem ter que aumentar a carga tributária. Você pode diminuir a carga e receber mais dinheiro. Sem falar que o Brasil, a divisão do Brasil só canaliza recursos, por outro lado, para Sul e Sudeste, né? O Nordeste do Brasil sempre foi e continua sendo discriminado nessa questão. Está se tentando melhorar, mas não resolveu ainda. Por exemplo, o ICMS é assim, né? É um imposto que você cobra. O imposto aí modernizou-se. Veio a informática. Agora quem está corrigindo. Porque os cartões de crédito, tudo isso vai para a sede e não aonde está o consumidor. Quer dizer, continuam os ricos recebendo em detrimento dos pobres. Né? Então, isso ainda é uma coisa que você compra em Maceió e quem paga lucra é para São Paulo. Não pode acontecer. Né? Por exemplo, a correção que a gente fez, né, nessa parte de compra, pela informática, ela tem 4 ou 5 anos para corrigir. Mesmo assim, ainda é pouco, além do que, a gente tem outra coisa. Viu? O Brasil, a gente fala do primeiro mundo, a Alemanha, os Estados Unidos, mas a Alemanha e os Estados Unidos cobra bem o imposto de quem ganha bem. O Brasil não cobra. O Brasil, grandes empresários, pagam muito menos impostos do que nos países de primeiro mundo. A classe média que sustenta. Que sustenta isso aqui. E o trabalhador muito pior. Porque o trabalhador, ele paga em cada produto que ele compra, na sandália, no pão que ele come, enfim, no produto que ele se alimenta, em que ele veste, está entendendo? Então, a carga tributária, no final, e não na origem, quer dizer, ela termina fazendo com que as pessoas de quanto menor renda, mas são mais tributadas do que os que têm maior renda. É injusta demais para o povo. Pois bem, uma reforma tributária urge no país, mas antes disso, vamos falar no próximo bloco sobre
reforma política, né? Daqui a pouco, em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ex-governador 2 vezes por Alagoas, ex-deputado estadual, vereador, ex-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, que hoje é deputado federal pelo PDT. Ele está aqui falando, entre outras questões, sobre o lançamento do seu livro, o mais recente porque nós falávamos no bloco anterior, né, justamente sobre um segundo momento, não é, que vem a ser, esse é o livro que reúne artigos publicados, notadamente no jornal Gazeta de Alagoas, no primeiro ano do mandato do deputado, em 2015, mas já está quase no prelo um segundo livro, não é isso, deputado? 2016. Quero até no final de dezembro, no começo de janeiro, a gente publicar o resumo, né, dos artigos de 2016. Qual é a percepção que o senhor tem ao se utilizar desse mecanismo de comunicação com a sociedade, com o eleitor, expondo, não é, a sua visão, o seu entendimento, a sua posição através de uma crônica num jornal de circulação estadual e nacional? Gorete, na minha visão, o que deveria ser na política. A política você tinha as entidades, a sociedade civil, para você se relacionar, quer seja sindicato, quer seja associações, quer sejam institutos. Tem a relação direta do seu mandato, e é importante que você diga, eu no Instagram, que é um novo mecanismo, que quando eu fui deputado aqui não existia, né? Mas hoje a gente tem, então a gente coloca reunião que eu tive na Comissão de Viações e Obras Públicas, no dia seguinte eu estava na comissão da frente de engenharia, parlamentar. Frente parlamentar mista de engenharia e infraestrutura. Nós fizemos audiência pública essa semana, onde a gente, aí você quer dizer, ao mesmo tempo, quase em tempo real, o povo está sabendo o que eu estou fazendo em Brasília. Isso é a maneira deles acompanharem, eles avaliarem e cobrarem. Eu recebo sugestões, né? Tem pedidos, claro. É um instrumento valiosíssimo. Pois é, então é muito importante. E às vezes você não consegue, por exemplo, só os líderes conseguem, né, os líderes partidários, usar diariamente a tribuna. Fora disso, você não tem esse espaço. Então, esses artigos semanais é uma oportunidade que você tem para tratar de um assunto que você acha que merece destaque, que o povo devia participar, até para reflexão, quando você não dá uma resposta, você pelo menos traz a reflexão, demarca uma posição. Então, é esse que eu acho que vale a pena. Pois bem, o senhor acabou de falar, né, que o senhor é presidente da Frente, não é, parlamentar de Engenharia, de Infraestrutura da Câmara, uma comissão do Congresso. Do Congresso Nacional, porque é mista. As duas casas. O que se avançou nessa área até o momento, deputado Ronaldo? Olha, nós estamos com 2 projetos. Primeiro, um aspecto que é de valorização profissional, que é um ponto que a gente quer tratar também. A gente está já em vias de ser votada a urgência para um projeto de lei que você pune ao exercício legal da profissão, e um outro que está no Senado, que trata da carreira do engenheiro dentro do Estado, no serviço público, que não existe. Não existe. Você tem engenheiro ganhando R$2.000, outro ganhando 12.000, 17, em funções diferentes absolutas, quer seja no município, no Estado ou no governo federal. Então a gente quer ver se existe, se a gente cria a carreira de Estado do Até engenheiro. porque a demanda é imensa, não é? No país inteiro, então é importante que se tenha essa definição, até para que não haja essas distorções que poderiam, por meio se estabelece um salário mínimo, eles não respeitam. Começa pelo governo não respeitar. Então nós temos um salário mínimo profissional que se paga o que a instituição pode, né, ou estabelece. Esse é um aspecto. O outro são a interferência nossa no processo vigente. Nós temos milhares de obras paralisadas no país. Isso é um custo enorme. O povo está gastando esse dinheiro. Quem paga é o contribuinte. Não é? Às vezes por a burocracia, às vezes por incompreensão da CGU ou do Ministério Público.
há muito também que eu acho que está inadequado, está despreparado para acompanhar. Muitas vezes eles criam problemas onde não existe. E outros são problemas mesmo, né? De superfaturamento, erros de várias naturezas. Mas grande parte, talvez metade, das obras paralisadas poderiam ser resolvidas de tal sorte que o povo não sofresse tanto. E nós temos também que encontrar um mecanismo de resolver. Por exemplo, há aqui um erro, né? Você vai depois apurar e punir. Agora, não pode paralisar a obra que o prejuízo que o povo toma é muito maior. É um aspecto. O outro é um problema que a gente tem tratando da necessidade da infraestrutura brasileira, né? Sobretudo ferroviária. Como é que um país continental como o nosso não tem ferrovia, meu Deus? O país não fez a escolha errada lá no passado? Totalmente. Pela rodovia, é claro que fez. Um país continental como o nosso não podia, e além de não ampliar, ainda abandonou as que existiam. Nós tínhamos de Sergipe a Pernambuco um sistema aqui integrado, né? O porto era todo Maceió, abastecido. Entendeu? Quer dizer, e a gente perdeu isso. E é uma necessidade. Não há, todos os países de extensões grandes no mundo, eles precisam, porque a ferrovia é muito mais barato, o transporte, não só de carga, mas de passageiros. Mas há entendimento no Congresso sobre essa necessidade? Existe, mas a gente precisa provocar? Ter espaço de convencimento e ter força de decisão. O Brasil é um país de bacharéis. Os técnicos, a gente não são vistos. Quem é que você conhece de engenheiro mandando nesse país? Não existe. Falta o olhar de uma outra visão, de uma profissão que ela é fundamental para tudo. Para onde vou estar sentado, a construção do prédio, né? O equipamento que está nos gravando, o carro que eu vim, o avião que eu me desloco para Brasília. Se você vai para o médico, você numa ressonância, todos os equipamentos são todos feitos pelo técnico, pelo engenheiro, e a gente trabalha para os outros ganhar dinheiro. Não tem valor. Não tem valor. Não produz tecnologia, não é verdade? Não, mas veja só, até que algumas tecnologias são mais sofisticadas no exterior e a gente importa ainda. Por exemplo, por falta sobretudo de na área de investimento, medicina. não é? Não há investimento em pesquisa, mas, por outro lado, há uma parte da tecnologia brasileira que nós estávamos em mais de 40 países do mundo na engenharia civil, fazendo portos, aeroportos, barragens e tudo no mundo todo. Quer dizer, nós dominamos muita parte da tecnologia. Aliás, uma outra que a gente domina, que nós achamos que esse governo está efetivamente prejudicando o país, que é a questão da produção de máquinas, né? Não digo a máquina mais sofisticada que eu lhe falei da medicina, mas, por exemplo, guindastes, máquina agrícola, tudo que você vê desse conjunto de máquinas do país, só uma associação, que é a ABIMAC, representa 1.500 produtores de máquinas no país. E hoje vivem sacrificados, estão reclamando, porque a política do governo Temer tem sido uma política de favorecer o estrangeiro em detrimento da economia nacional. Pois é, essa é a política que tem sido priorizada no atual governo. E aí eu pergunto, o Congresso vive um momento muito delicado, como nunca, pelo menos na nossa existência, né, foi vista, né? A questão da credibilidade e a votação, por exemplo, que foi emblemática, né, no Congresso sobre a admissibilidade ou não das acusações, do processo que poderiam afastar o presidente Temer, quando o senhor, por exemplo, votou pela admissibilidade, mas a bancada de Alagoas foi majoritariamente, posso dizer assim, votou pela permanência, né? E como o senhor vê essa questão hoje de um governo que poderia ser a transição para as eleições de 2018, estar promovendo as reformas de uma maneira assodada, não é? Enfrentando a impopularidade, porque a população se coloca contra, mas de qualquer maneira está de forma meio letárgica, não consegue chegar nem ao Congresso para expor essa insatisfação. Ou seja, esse quadro, esse cenário político, como o senhor avalia essa situação? Muito grave e é perigoso. Porque, repare bem, ele entra, né, e parece que ele faz um discurso para o exterior. Ele prepara um engessamento de 20 anos da economia, dizendo ali não vai haver investimento.
Isso é um risco e é uma mentira. Porque ninguém consegue fazer isso. Eu já disse várias vezes, eu queria ver o Rui Palmeira hoje administrando Maceió com o mesmo arrecadação que eu tinha há 20 anos atrás, quando fui prefeito. Eu trabalhava para 600 mil alagoanos, aqui de Maceió, ele tem hoje 1 milhão. 1 milhão. É impossível. Quer dizer, isso é mentiroso, isso é factoides, está entendendo? Mas prejudica. Prejudica, porque está lá colocado, impedindo a você fazer investimentos. Essa é uma questão. A segunda, ele vai discutir a terceirização. E a terceirização é um instrumento moderno, porque a engenharia civil já está terceirizada em muitas coisas. Tem empresa que só faz a fundação, a outra faz a superestrutura, a outra vem colocar os vidros, então ela já está terceirizada. Mas aí não tem problema. Então você precisava um arcabouço jurídico para proteger melhor o trabalhador e o empresário, mas eles não fizeram isso. Foi o que eles fizeram. Eles protegeram o capital. Eles protegeram o capital. Por quê? Porque no hospital, que você consegue, eles deixaram você terceirizar tudo. O médico, a enfermeira, tudo. Quer dizer, não há o fim. Quer dizer, não há o objeto fim de cada exercício profissional. Quer dizer, então, eles foram além do necessário para precarizar o papel do trabalhador dentro do processo econômico do país. Depois, eles foram na trabalhista. A trabalhista também foi uma reforma do capital. Não foi a reforma que defendeu o trabalhador em coisa nenhuma. Ele cada vez precariza mais as condições do trabalhador. Quer dizer, isso não ajuda. É claro que a CLT precisava ser modernizada, ela tem mais de 60 anos. Então, podia-se, hoje vou ter um computador, tem vários adventos, a pessoa trabalha dentro de casa. Quer dizer, então, a necessidade da mudança de relações... Mas sem deixar de proteger o trabalhador. O que já era garantido na legislação. Claro. Esse é que é o grande problema. Quer dizer, repare que todas as confederações, federações, todo o arcabouço do capital, inclusive externo, protegia essa lei que eles conseguiram aprovar. Entendeu? E agora ainda vem a pior, que temos que impedi-la. Temos que impedi-la, nem que for para a rua, na marra, como diz o outro. Mas não podemos permitir que eles façam isso com a Previdência. Primeiro porque é mentiroso os números dele. Mentirosos. O governo mente quando dá esses números dizendo que a Previdência é deficitária. Ela poderá chegar. Pode chegar porque também o governo faz os seus subsídios, ele retira dinheiro, ele tira 30% da DRU. Quer dizer, o próprio governo retira dinheiro. E faz agora, 15 dias antes da eleição que ia ser julgado, se ele podia ser processado ou não. Ele fez aquela brincadeira com os ruralistas, dispensando 12 bilhões de débitos que eles tinham com a Previdência. Pois é, o poder econômico, os bancos também sempre Os bancos ganharam, são maiores devedores da Previdência. Pois é. E, por exemplo, na transação que foi feita pelo Grupo Itaú ao Unibanco, o governo simplesmente dispensou mais de 20 milhões de uma multa que seria para o Itaú pagar. Ou seja, o governo tem se notabilizado, deputado, por proteger o capital em detrimento do trabalho, que é o desenvolvimento do país, né? E querendo vender o país agora. Ele quer privatizar as hidrelétricas brasileiras. Quer dizer, o mundo todo buscando. A China está dando exemplo de como fazer energia renovável e sendo mais barata, usando flutuantes, placas flutuantes e energia limpa. O Brasil querendo vender o maior parque, talvez, do mundo de energia hidrelétricas, querer vender. O Brasil permitindo, por exemplo, o núcleo, o conteúdo local, que é uma forma de você proteger o parque brasileiro, quando o Trump está fazendo isso, que é a maior economia do mundo, o Brasil está abrindo as pernas, permitindo que os estrangeiros venham aqui e golpear as nossas empresas, o nosso fraco parque industrial. Está entendendo? Abrindo no petróleo. O Brasil está exportando petróleo bruto e comprando a gasolina e o óleo diesel. Quer dizer, está permitindo que os Estados Unidos vá fazer agora exercícios militares na Amazônia. O que é que ele quer mais? Quer vender terras agora aos estrangeiros? E os chineses estão fazendo isso no mundo todo, querendo comprar terras. Quer dizer, eles estão acabando com o país. Isso aí é uma necessidade urgente do país. Isso é uma política entreguista, no seu entender? Absolutamente entreguista. Isso não ajuda a gente em nada. Nós estamos num país sem ter um projeto de nação. A gente não sabe para onde vai. Pelo contrário,
A cada medida que ele sai, é uma medida de enfraquecimento da economia do país. O senhor, como começou a sua vida como militante político, como o senhor vê a reação da população que não reage a nada? A população foi às ruas em 2013 por umas questões relacionadas à passagem, aumento de passagem, e hoje não consegue ir às ruas para defender as suas conquistas. Agora, eu dizia o seguinte, quando eles foram às ruas, eles sabem o que estão insatisfeitos, mas eles não sabem para onde ir. Qual é a rua que eles entram? Ali, e aí, às vezes, eu olho para os meus amigos da minha idade e digo, onde foi que erramos? A questão da Lava Jato, a senhora acha que não tem um componente forte no descrédito que a população possa ter na classe política? A Lava Jato e a grande imprensa do país e setores, por exemplo, do Ministério Público, deformados, fazem com que criminalize a política do país. Como se a política fosse o grande mal. Quer dizer, o país chegou onde chegou por causa da política. É assim que eles tentam vender. Quando, na verdade, era impossível que isso ocorresse só com o conhecimento da política. Segundo, né, a única coisa que o povo pode mudar, Gorete, é a política. Porque é ele o dono. Os caras que estão em Brasília fazendo a coisa certa ou errada, fomos nós, povo, que colocamos lá. Então a gente tem que fazer a minha culpa. Esse que é a grande questão. Deputado Ronaldo Lessa, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ronaldo Lessa, deputado federal pelo PDT. Deputado, falemos agora sobre reforma política, nesse contexto de crise política, econômica no país. Deixa eu terminar outra pergunta. Pois não. Quando eu disse assim que eles iam para as ruas e não sabia qual era o rumo que tomava, sim, a gente percebia, havia uma revolta. E justa. Popular. Os serviços eram precários, eram ou não são? E eles queriam encontrar um caminho. Canalizaram isso pela grande mobilização feita pelo grande capital brasileiro, que foi o negócio da Fiesp, para tirar a Dilma, né? Bateram as panelas e derrubaram a Dilma. E as pessoas que fazem aquele movimento MBL, etc., achando que o Brasil ia ter salvação, entregaram a esse governo que está agora. Então, querida, ele vai dizer, e agora? Pior emenda que o soneto. E isso fez o povo recuar, de certa forma. Você não vê nas manifestações, quer dizer, aquela vontade, aquela forma de esperança. Parecia que eles estavam na rua tentando uma mudança que hoje não existe mais. Quem criou a mobilização contra o governo Dilma, hoje está acusada numa proporção bem maior quanto ao que estava antes. E os que apoiavam ferozmente o governo passado está retomando agora, né? Mas de forma também mais discreta, porque também tem muita gente decepcionada, né? O sonho que a gente tanto esperava não era esse, né? Não era esse. Deixou as sequelas graves, os erros dos governos. A gente sabe que o governo Lula para o Nordeste foi muito importante para o país, né? Da dignidade que se deu ao povo, mas a gente também está claro hoje os problemas que deixou também. Exatamente, não está livre das acusações, não é, que colocaram o partido, na verdade, nessa condição hoje, não é? Praticamente o Partido dos Trabalhadores vai ter que se recompor, talvez criar uma nova sigla, não sei, mas a questão, e isso refletiu na esquerda brasileira também, não ficou apenas no PT. Machucou, você não tem a menor dúvida. O que não justifica, por exemplo, a meu entendimento, o direcionamento que parte do Ministério Público faz contra ele. Aquilo não é justo. A gente percebe perfeitamente que determinados segmentos políticos são protegidos, os seus inquéritos não vão adiante, está entendendo? Ao passo que aparece um foco, né, de uma elite que parece que não suportava ver um trabalhador governar esse país. Pois bem,
Falemos agora sobre reforma política nesse contexto. O que é que se pode esperar do Congresso nesse momento em que a reforma está colocada, né? A comissão voltou atrás quando se tentou colocar um item que é o financiamento de campanha, mas que não fosse declarado, né? A doação não declarada, que isso foi o estopim para a matéria sair da discussão na comissão lá da Câmara. Como o senhor vê essa questão da reforma nesse momento? Veja, Gorete, eu acho que esse Congresso não tem condições de fazer as reformas políticas que o país precisa. Não há condições. A condição estaria relacionada a um novo Congresso legitimidade? Constituinte. Tanto que a emenda 312, a PEC 312, é de minha autoria e está na Comissão de Constituição e Justiça para ir para plenário. No meu entendimento, só um novo Congresso, dizendo ao povo a sua responsabilidade que ele vai ter na hora de votar dos senadores e deputados federais para fazerem, aí sim, escreverem uma nova Constituição, corrigindo os defeitos que foram apresentados ao longo desses anos depois de 88, aí eu acho que a gente corrige. A Previdência, a própria reforma da Previdência que viesse a precisar, que será a longo prazo, passaria por aí. Enfim, a discussão dos outros poderes, por exemplo, nessa agora que está vindo, vem uma proposta de que os tribunais superiores terão mandatos agora, não serão mais vitalícios. Quer dizer, mas não está, por exemplo, até agora colocada a questão do Ministério Público, que devia ter colocado. Era necessário que se colocasse que ninguém estava em cima da lei. Entendeu? E eu acho que só vai acontecer isso na nova Constituinte. Porque não pode, todo mundo responde, e não pode o Ministério Público estar acima disso. Quer dizer, as pessoas de bem, honradas, vocacionadas, exercem com a maior importância que tem o próprio órgão para o país. Agora, aquelas pessoas de má fé, má índole, elas se escondem, né, e utilizam a sua instituição de forma inadequada e prejudicando a sociedade, prejugando, criando problemas enormes, distorcendo a realidade e até maculando as pessoas. Então tem sido um outro problema que teria que ser tratado, entre outras questões que eu acho que era preciso. Por exemplo, ver a importância real do que é a justiça eleitoral para o país. Onde tem justiça eleitoral no mundo, como é que a gente pode corrigir? Ela deve continuar, deve ser diminuída. Qual é o papel dela? Ela executa, ela fiscaliza e ela julga. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, então é preciso, pelo menos, corrigisse. Que fosse o Ministério Público que fiscalizasse, que fosse o contrário, a sociedade executasse, ou o Ministério Público executasse, a sociedade fiscalizasse, o outro julgasse. Era preciso que a gente dê formas mais lógicas e menos cara. São 8 bilhões por ano. Está entendendo? Então, tem muita coisa que precisava ser vista. Então, eu não acredito nessa reforma política. Que vai ter uma reforma eleitoral pequena. Como sempre tem ocorrido, né? Uma reforma eleitoral. Eu não acho ruim. A questão do Distritão, por exemplo. Eu não acho ruim porque esse Congresso não tem essa... O povo, quando votou, não votou nesta responsabilidade, que eu acho que a gente tem que discutir com a sociedade, para ela saber da importância de quem ela está votando, para ter um Congresso Constituinte. Por exemplo, a questão do Distritão. Hein? Plebiscitar seria o encaminhamento, fazer um plebiscito sobre a mudança do sistema eleitoral, por exemplo? A proposta minha é que os 2 primeiros anos do novo Congresso seja constituinte e depois haja um referendo popular. Se realmente a população teve uma carta magna que ela esperava. Então, essa é a minha proposta. Porque algumas questões, como qual o sistema eleitoral, querem mudar esse. Qual é a crítica da população? Tem gente que tem menos voto e entra no lugar do outro que tem mais voto. A outra crítica, um cara que tem muito voto, como o Tiririca, leva não sei quantos. Então, todas são as duas críticas que fazem. Então, busca-se um caminho intermediário. Qual é? Metade. Misto? Distrital misto. Distrital misto. Metade entra na majoritária, por distrito, e outra metade pelo sistema de hoje, que é o sistema de quociente. Ora, aí o TSE diz que não tem tempo de fazer os distritos. Então, aí eles propõem que essa eleição futura, próxima de 2018, seja o distritão,
E a partir daí, na 2020, já seria distrital misto. É uma alternativa, uma meia tigela para tentar resolver o problema. É menos mal, tá entendendo? Agora, o ideal era se pudesse fazer logo distrital misto, eu acho. Pois bem, e hoje, na relação do Congresso com a Justiça, como o senhor vê o papel da Suprema Corte do país quando judicializa cada vez mais as questões relacionadas à política? Pois é um negócio inacreditável, eu acho, tá entendendo? E aí fomos deixando, né? E a coisa vai aumentando. O que é que ocorre? O Congresso não legisla, que era o seu papel. É no vácuo do Congresso que isso ocorre. Exatamente. Né? Quer dizer, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Nós temos que diminuir a minha proposta para esse fundo, que diz, como é que vai financiar isso? Olha, gente, você acha justo voltar ao que era antes, que o Supremo proibiu, que eram as empresas financiando? Não. Entendeu? Você acha justo o atual sistema? Que então quem é rico, é rico. Quero ver um trabalhador, um gari ser hoje político, porque só ele e os amigos que podem financiar com 10% é um absurdo. Então, ter o dinheiro público é o mínimo necessário se quiser pensar em um pobre um dia ser político. Né? Agora, mas o senhor não acha que deveria inverter essa questão de candidaturas que tem o apoio fortemente do poder econômico, não poderia criar mecanismos para impedir, porque é cada vez maior, né? Então, eles estão tentando tirar, proibindo, quer dizer, ou seja, se vier, é corrupção, é caixa 2, entendeu? A minha preocupação é que o mínimo que possa se gastar nesse fundo seja de algo que já, você encolher as despesas, por exemplo, eu acho que do Congresso, dos 10 bilhões, tira 1 bilhão. Das emendas da gente, no ano que fosse eleitoral, tirava as emendas para financiar o fundo e não trazer dinheiro novo, não tirar dinheiro de onde tem pouco, tá entendendo? Eu acho que podia ser feito isso. Por exemplo, o próprio pessoal que ganha mais do que o salário máximo, do teto salarial do país. Se você retirar isso, dá 800 milhões ano. Uma última pergunta, porque estamos no minuto final. Candidatura em 2018 a senador? Não, ainda não. Ainda é deputado federal. Se daqui para lá, bons ventos, não é Buenos Aires, mas os bons ventos, assim determinarem, eu posso pensar. Mas, por enquanto, sou candidato a deputado federal, quero honrar o meu mandato digno para dizer isso, para que o povo chegue e diga assim, valeu a pena votar em você, então eu quero que você volte para lá. O senhor está confortavelmente como coordenador da bancada de Alagoas? A bancada tem sido excelente. Entendeu? Uma coisa ou outra eles não vão e tal, mas isso faz parte. A agenda de todo mundo é muito complicada, mas eu não posso reclamar da bancada. Tenho que dizer que está de parabéns, porque nos problemas mais graves o nosso pessoal tem sabido responder em defesa do Estado de Alagoas. Bem, eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença do deputado governador Ronaldo Lessa aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Não quero deixar de vir. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.